Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 44.1. Olha, uma aula que já está muito bem posicionada no estudo da propagação da luz. Já falamos da propagação da luz no ato da reflexão, já falamos da luz na refração, já falamos da luz refletindo espelhos esféricos e passando sobre lentes, né? Até as aulas passadas, você estudou aí como que a imagem era formada numa lente convergente, numa lente divergente, mas hoje a nossa ambição de estudo, né? Hoje a aula ela vai explorar algo muito mais, vamos dizer assim, comum, habitual para todo mundo, porque todos estamos aqui, ó, acompanhando essa aula, enxergando, visualizando a aula na tela. E olha, não por coincidência, essa aula vai trabalhar exatamente sobre a visão humana. Então, o pré-requisito é você ter assistido, né, ter desenhado no caderno o olho humano, né, disponível aí no Só Física. Então, eu estou contando que nessa aula, antes dela, você já tem o olho humano desenhado no seu caderno, que aí você vai estar mais ligado, conectado ao que estamos falando aqui, tudo bem? Então, vamos lá, na aula de hoje. A visão e o olho humano, como enxergamos, o que acontece para que nós possamos enxergar, os defeitos da visão, as ametropias, quais são os principais defeitos e ametropias da visão, e o conceito de acomodação visual, tudo bem? Então vamos tratar aí tudo isso na aula de hoje, uma aula totalmente contextualizada com o dia a dia das pessoas, porque elas enxergam, então há uma conexão física com esse ato de enxergar. E se elas têm alguma dificuldade para enxergar para perto, para longe, qual é o aparato, qual é o dispositivo que vai trabalhar na correção desse problema ou defeito de visão, vamos dizer assim. Então se prepara, vamos nessa. Bora lá. A visão e o olho humano. O globo ocular, cadê a nossa canetinha? O globo ocular humano é um sistema óptico complexo, sendo constituído por vários meios transparentes atravessados pela luz, além de outras partes que garantem sustentação mecânica e proteção, ok? Então olha aqui, temos uma representação do olho humano, onde nós vamos falar com muita frequência da nossa lente, né, natural do olho humano, chamado cristalino. A nossa lente, além da lente, você vai ter toda essa parte combinada aqui, a íris, a pupila, a córnea, né? O humor aquoso que está aqui dentro. Também teremos o humor vítreo aqui dentro do globo ocular. Falaremos aqui com certa frequência dessa camada, desse tecido que está aqui na parte posterior, chamado retina, né? E essa retina, como que ela vai se comunicar com o nervo óptico do olho, ok? Vai ter a esclera, o coroide, a mácula e o nervo óptico. Ou seja, como é uma aula de física, o nosso objetivo não é exatamente anatômico. Então, assim, na prática, todos esses componentes estão lá no globo ocular e até outros que não está necessariamente detalhado, já que não é um curso de saúde e sim o foco é física. Então, aqueles que você vai ouvir falar com certa precisão e frequência é o quê? Do nervo óptico, da retina e, notadamente, com muito mais frequência do cristalino, que de fato é a nossa lente, né, do globo ocular. Como a gente vem tratando sobre lentes, falaremos de lente com certa frequência. Ok. Comparando o globo ocular e a visão humana com uma câmera escura, uma máquina fotográfica. No caso da máquina fotográfica, eu vou ter o objeto aqui, ó, com uma certa altura, e considerando a propagação retilínea dos raios, eles vão passar por uma pequena abertura no diafragma da câmera e vão ser projetados no fundo da câmera. Esse é o princípio da câmera escura, tá? Então ele vai ter a imagem projetada de cabeça para baixo no final da câmera escura. Aí você fala, olha, a imagem se formou sobre o filme. Mas esse é o princípio da máquina fotográfica, certo? Mas no olho humano talvez seja mais complexo, né? Porque nós teremos também a nossa lente, o cristalino, e a imagem para uma condição normal, né? De visão normal, a imagem deverá ser projetada sobre a retina. Ela também vai ser de cabeça para baixo, mas ela deverá ser projetada sobre a retina. Se acontecer
dessa imagem projetada ser projetada após a retina, então vai ser uma ametropia da visão, é um defeito de visão. Se acontecer da imagem ser projetada antes da retina, também é uma outra ametropia, também é um outro defeito de visão. E ainda pode acontecer dela ser formada de forma irregular, uma parte sobre a retina, uma parte fora. Então, há alguns casos aí bem conhecidos de ametropias, tá? Que nós vamos explorar nessa aula, ok, pessoal? Para facilitar o nosso estudo, representamos o globo ocular por meio de um esquema simplificado, o olho reduzido. Aqui é um pecado, vamos dizer assim, que vamos nos perdoar nesse sentido. A física, o objetivo aqui na educação básica não é trabalhar a biofísica, então nós simplificamos bastante o globo ocular, né? Ele tem todas as estruturas anatômicas complexas, mas aqui para analisar só a propagação dos raios, como que eles passam pela lente, onde eles se formam, nos damos a liberdade poética de representar o olho dessa forma, tá? Aqui tu vai ter uma parte que é uma circunferência e aqui já é como se tivesse combinado com uma outro arco de circunferência um pouco diferente do primeiro, tá? Porque aqui representa uma outra parte do olho, indicando que essa parte do olho aqui vai estar a 5 centímetros à frente da lente e toda a outra parte do olho vai estar a 15 centímetros atrás da lente, tudo bem? Então isso aí é uma simplificação. E se você lembra das aulas passadas, quando você coloca essa lente com as pontinhas aqui, ó, você está se referindo às lentes de borda fina, ou seja, uma lente convergente. Representamos o cristalino aí como uma lente convergente, tudo bem? Então tá aqui, ó. O que está aqui é o que eu acabei de comentar para vocês. A nossa lente convergente, 5 centímetros da córnea e a 15 centímetros do final do olho, a parte posterior, que seria a retina. Então, vamos lá, manda na tela. O funcionamento do globo ocular assemelha-se ao de uma câmera fotográfica. Então aqui está o nosso objeto real, tá? E aqui está a representação do nosso globo ocular com a nossa lente convergente, que é o cristalino. Aí incide raios, né, incidentes sobre esse cristalino, que é essa lente, e perceba que a imagem foi formada, ó, projetada lá na retina, e perceba que ela está ali, ó, de cabeça para baixo. Então a nossa lente objetiva conjuga de um objeto real, uma imagem real e invertida no fundo do olho sobre uma película sensível, que é a nossa retina. Então a entrada da luz no olho é controlada pela íris, tá? Então a entrada na luz do olho é controlada pela íris, cujo orifício central, a pupila, tem diâmetro variável. Então, funcionando como o diafragma de uma câmera fotográfica. Aí você fala, professor, então calma lá. Nosso olho se assemelha a uma câmera porque lá na câmera tem um diafragma que consegue abrir e fechar o diâmetro e controlar a quantidade de entrada de luz. Exatamente. Também. Mas tem algo que nós conseguimos fazer no globo ocular que não necessariamente a câmera não vai fazer, tá? Ajustar a vergência da lente do cristalino. Mas a gente vai falar isso daqui a pouco. Agora, para tornar a aula mais tecnológica e mais divertida, deixa eu ver se abriu aqui. Para tornar a aula mais tecnológica e mais divertida, eu trouxe para vocês hoje uma simulação desenvolvida. Eu trouxe para vocês hoje uma simulação desenvolvida pela Universidade Federal do Ceará, tá? UFC. E essa simulação, cadê aqui? Pronto, aqui. Essa simulação, ela representa isso, tá? O olho humano, então vamos colocar aqui a primeira condição. Ele representou aqui o olho humano, ótimo. Eu posso colocar aqui, ó, um objeto, tá aqui. Olha lá. Vamos lá, vem aqui comigo. Olha o que aconteceu aí, tá? Esse é um simulador da UFC, tá? Universidade Federal do Ceará. Tá disponível lá no site deles, Laboratório Virtual de Física. Vamos lá, vem aqui comigo. Então, o que acontece nessa imagem aí? Olha o que acontece nessa imagem. A imagem tá aqui, ó, de cabeça para cima. Aí tem um olho. Olha lá o olho humano. Tá lá o olho humano. E lá dentro do olho humano, se você perceber lá dentro, tem o objeto, a imagem conjugada desse objeto. Perceba que ela está menor do que ele de cabeça para baixo. Mas tem um problema ali. Você percebeu o problema? Percebeu? Se você falou assim, professor, o problema é porque a imagem ali
Está antes da retina. Está antes, é verdade. Então não está como deveria ser. Então essa pessoa não vai enxergar, né, como deveria ser. Há uma ametropia aí. Como que nós vamos fazer para corrigir isso? Vamos lá, vamos nessa. Olha só, esse objeto que eu coloquei, ele está distante, correto? Ele está distante. Se eu aproximar, a pessoa conseguiu enxergar bem. Então essa pessoa, ela enxergou bem um objeto próximo, porque na retina a imagem está formada sobre a retina. Mas se eu colocar esse mesmo objeto longe, a pessoa tem dificuldade para enxergar para longe, né? Então ela enxerga bem objetos próximos e tem dificuldade para enxergar para longe. Logo a gente está diante de um olho míope, né? Trata-se de uma pessoa com olho míope. Então eu vou usar o quê? É uma lente convergente? Será que seria? Ó, se eu colocar uma lente convergente, funciona para o míope? Ó, não. Lente convergente para o míope? Não. Na verdade está piorando. Está trazendo a imagem mais para próximo do cristalino do que para a retina. Então, para o olho míope, olha o que eu vou fazer. Presta atenção. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Eita, pronto. Agora o cara enxergou. Agora o cara enxergou, entendeu? Então aí a física foi aplicada para fazer com que uma pessoa com o olho míope conseguisse enxergar um objeto distante. Porque para ela a imagem era formada antes da retina, né? Antes da retina. Aí agora eu usei uma lente divergente e a imagem foi projetada lá para a retina. Então ela vai conseguir enxergar com certa facilidade. Agora vamos lá, manda na tela. Agora eu vou inverter. Vou inverter o problema. Agora imagina que eu tenho uma outra situação. Cadê aqui? Pronto. Eu tenho essa outra situação aqui, ó. Cadê? Olho 2, objeto próximo. Olho 3, objeto próximo. Olho 4 e 5. Aqui, esse aqui, ó. Esse aqui exemplifica bem. Perceba que o objeto está próximo e a imagem está formada depois da retina, né? Ou seja, a pessoa tem dificuldade para enxergar para perto. Objetos próximos, ela tem extrema dificuldade, porque a imagem está aqui, ó, depois da retina. Ah, professor, então, se o míope, eu resolvi o problema dele com a lente divergente, aqui, ó, olha só, quase ajudou, né? Mas olha aqui, quase. E olha aqui. E esse aqui? Ah, esse já trouxe demais, professor. A divergência dele não foi suficiente. Agora esse aqui, ó, achamos a lente correta para ele. Ou seja, uma lente convergente, né? Então, ele tinha dificuldade para enxergar para perto, colocamos uma lente convergente e ajustamos a imagem para ser projetada exatamente sobre a retina. Então, vocês viram qual que é a importância da física, né, em situações aí do dia a dia, até para ajustar e ajudar nas situações de o simples ato de enxergar, ok? Então, dito isso, vamos sair aqui. Dito isso, após essa aula e até em casa depois, tá? Vocês podem acessar no celular, no tablet, no notebook, essa simulação e explorar um pouquinho mais, tudo bem? Para que esse conceito da aula fique bem claro. Vamos lá, continuando. Vamos a um exemplo. Complete a frase corretamente. A luz penetra no olho através de um diafragma. Qual é o nome desse diafragma? Aí você tem que responder. No centro do qual há uma abertura. Aí qual vai ser a abertura? Que aumenta ou diminui de diâmetro conforme a intensidade luminosa. A luz passa em seguida por uma, que é o cristalino, e atinge uma camada fotossensível. Qual que é a camada fotossensível? Então vamos lá. Olha só. Completando aqui. Nesse caso, a luz penetra no olho através de um diafragma, né? Esse diafragma, aqui ó, é a íris, no centro do qual há uma abertura. Essa abertura se chama pupila, tá? Então essa abertura do olho humano, pupila, que aumenta ou diminui de diâmetro, conforme a intensidade luminosa. A luz passa em seguida por uma lente convergente, né? Então cristalina é uma lente convergente, e atinge uma camada fotossensível, e essa camada nós chamamos de retina. Tudo bem, pessoal? Então tá aí, ó. A nossa resposta vai ser a letra E, tá? Exemplo 2.
Na formação das imagens na retina, da vista ou visão humana, o cristalino funciona como uma lente, aí as nossas opções aqui, convergente, divergente, convergente. Então vamos lá, o cristalino é uma estrutura gelatinosa que se assemelha a uma lente biconvexa. Ela é capaz de formar imagens que são invertidas e menores, conjugando-as sobre o nervo óptico em condições normais. Então, portanto, essa estrutura converge a luz e projeta uma imagem do tipo real, do tipo invertida e menor do que o objeto, né? Ok? Então, olha só, a nossa resposta aqui é a letra C. E aí agora vamos às ametropias, né, que são os defeitos da visão. Podemos dizer que um dos sentidos mais importantes que temos é claro que é a visão. Graças a elas podemos ver o mundo à nossa volta, podemos ver o filme que está em cartaz no cinema, podemos ver as cores dos objetos e etc. Algumas pessoas não possuem uma boa visão, ou seja, apresentam alguns defeitos que podem trazer certo desconforto. Geralmente, como forma de corrigir alguns desses defeitos na visão, as pessoas fazem uso de óculos. É importante salientar que devemos realizar exames rotineiros no consultório oftalmológico a fim de preservar uma boa visão. Exames de visão devem ser feitos em todas as etapas de nossa vida, pois o diagnóstico antecipado de uma doença ocular ajuda a evitar futuros problemas de visão. E a seguir vamos conhecer os principais defeitos da visão, sendo eles a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo, o estrabismo e a presbiopia, tá? Então, no caso da miopia, é um defeito que não permite a visão nítida de um objeto ao longe. Então, nós vimos naquela simulação lá um exemplo de olho com miopia. Por quê? Estando os músculos ciliares relaxados, o foco e imagem do objeto está antes da retina. Dessa forma, a imagem de um objeto distante forma-se antes da retina, tá? Então, no caso do olho míope, ó, o nosso foco está antes da retina e a imagem formada também ficou antes da retina. O olho míope apresenta uma excessiva convergência ou alongamento na direção do eixo antero-posterior, o que leva a um encurtamento da faixa da visão. Sendo assim, o míope apresenta dificuldade para enxergar ao longe, porém enxerga muito bem a curtas distâncias. A miopia pode ser corrigida com lentes divergentes, né, conforme a simulação que eu mostrei. Aí nós temos a hipermetropia. Vamos lá para a hipermetropia. É um defeito oposto, né, ao da miopia. O problema é o contrário, caracterizando-se por um achatamento, né, achatamento do olho na direção do eixo antero-posterior ou por uma convergência diminuída em relação ao normal. Aí nesse caso o que vai acontecer? Vamos lá. Ó, você tem os raios luminosos incidindo sobre a nossa lente natural, que é o cristalino, e ela vai ser projetada atrás da retina, porque o ponto de foco está atrás da retina. Em consequência, se o olho não estiver realizando esforço de acomodação, o foco e a imagem estará depois da retina, tá? Ele forma a imagem após a retina. E aí nós temos o astigmatismo, né? No astigmatismo consiste em uma imperfeição do olho, mas no caso da córnea, cujo raio de curvatura varia conforme a seção considerada. Por isso, a luz sofre refrações diferentes nas diferentes seções. Consequentemente, a imagem que se forma na retina do olho, astigmático, apresenta deformações, tá? Então aqui já é um problema na córnea do olho. E olha só, temos um comparativo, né, entre a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. Vem aqui comigo rapidinho. Vamos lá? Olha só. Aqui você vai ter um olho míope, né? Dá uma olhada, ó, a imagem foi formada antes da retina, né? Aí o olho é mais alongado. Ah, ele não está enxergando, professor, longe, verdade. Aqui é o hipermétrope, a imagem está formada depois da retina. Ele tem dificuldade para enxergar para perto, né? Ok. E esse aqui é o astigmatismo. Esse aqui, perceba que a imagem está formada na diagonal, né? Aqui, ó, ela está formada na diagonal. Aí parte chega na retina e a outra parte não. Aí a imagem está formada em diagonal aqui. E como que faz para corrigir? No caso da miopia,
Para que a imagem que está antes da retina seja projetada um pouco mais para trás, para que alcance a retina, eu vou usar, combinando com o cristalino, claro que já é uma lente convergente, eu vou utilizar na frente uma lente divergente, né? Ó, uma lente borda grossa, divergente. Aqui para o hipermétrope eu vou utilizar, como a imagem está mais afastada do que deveria, eu estou utilizando uma lente convergente. Ok. E aqui uma lente cilíndrica, tá? Para o astigmatismo, ele vai usar uma lente do tipo cilíndrica. Vamos lá, pessoal. Continuando. Olha só, aqui é a visão de uma pessoa normal, ela consegue enxergar o que tem perto, e se ela olhar atrás da pessoa, ela também consegue visualizar algumas coisas mais afastadas. Ah, mas um míope, se ele estiver olhando para esse mesmo jovem aqui, ele vai enxergar bem o jovem, o caderno, né, o fone, a bolsa, o rosto, tudo. Mas o que está atrás dele, mais afastado, o míope vai ter essa visão borrada do que está mais longe, tá? O hipermétrope é o contrário. O hipermétrope, ele está enxergando bem o que tem lá atrás, que está mais afastado, e esse jovem que está pertinho vai ter a visão borrada, não vai conseguir enxergar direito o que está perto, o hipermétrope. E o astigmatismo, perceba que aqui, ó, você tem dificuldade mesmo para perto e também para longe. A imagem não está com qualidade, ó, nem perto e nem longe, tá? Para o caso do astigmatismo. Exemplo 3. Pedro é o filho mais novo de Renata. O garoto reclama há alguns dias que não consegue enxergar o que a sua professora escreve no quadro negro, mesmo que ele se sente na primeira cadeira. Ao levar seu filho no oftalmologista, Renata teve a notícia de que o garoto tinha dificuldade de enxergar de perto. Assinale a alternativa que contém o nome do problema de visão e o tipo de lente que vai ajudar o Pedro. Então, o que ele tem? Letra A, é hipermetropia? É a presbiopia? É a miopia? É a hipermetropia ou é o estrabismo? Então, vamos lá. Nesse caso, o Pedro ele tem hipermetropia, né? Ele tem dificuldade para enxergar coisas próximas, de perto. E aí, para o Pedro, ele vai utilizar uma lente convergente, tá? Porque no caso dele, a imagem é formada atrás da retina, ou seja, mais afastada. Aí ele vai precisar de uma lente que traga, né, o foco mais para próximo do cristalino e trazendo o foco mais para próximo do cristalino, ele vai coincidir com a distância do cristalino até a retina. Então a imagem vai ser projetada na retina. Tudo bem? Então resposta aí, letra D, hipermetropia e lente convergente. Agora, pessoal, tem uma outra situação aí que pode acontecer, que é o estrabismo, tá? O que é o estrabismo? Vamos lá. Pessoas com esse defeito de visão têm dificuldade para controlar o movimento dos olhos e não conseguem manter o alinhamento ocular normal. Dessa forma, a manifestação principal dessa ametropia é a visão dupla, tá? A pessoa pode ter visão dobrada. Aí tem vários tipos desse tipo de estrabismo. Hipotropia, então você vai ter uma condição de alinhamento normal do olho e o outro está direcionado para baixo. Uma condição normal de direcionamento do olho e o outro voltado para cima. Uma condição normal do olho, né? E ele direcionado para a esquerda, exotropia. E está direcionado para cima, hipertropia. E está direcionado para dentro, para o centro, vamos colocar assim, esotropia. Ah, professor, então tem várias possibilidades, né? Para o estrabismo. Pode acontecer com um olho só, né? Isso mesmo. E você pode ter a presbiopia, ou a vista cansada. Com o passar dos anos, o cristalino perde a capacidade de acomodação, tá? De modo que as suas faces não adquirem a curvatura necessária que permita a visão de objetos próximos. Isso significa que o ponto próximo se afasta do olho e, portanto, a pessoa presbíope não enxerga bem de perto, né? Não consegue visualizar bem de perto. Por isso que as pessoas com mais idade, quando elas vão tentar enxergar alguma coisa, pegar um celular, a tendência delas é pegar o celular na mão
e afastar. Algumas, né? Elas vão segurar o objeto ali e afastar uma certa distância, porque antes elas enxergavam bem de perto, mas a vista cansada pode levar elas terem que afastar mais o objeto, tá? Não enxergar bem de perto. Isso é interessante, porque olha só, o cristalino ele consegue fazer a vergência, né? Com o passar do tempo, a musculatura pode fazer com que você modifique o foco, né? Conforme a distância do objeto que você está visualizando. Mas com certa idade, essa acomodação, essa vergência já é feita com dificuldade. Então você vai ter a presbiopia ou vista cansada. E aí vem o conceito de acomodação visual. Uma pessoa de visão normal pode enxergar objetos situados desde uma distância média, convencional, de 25 centímetros, e aí ele chama de distância mínima convencional da visão distinta, humana, até o infinito. Claro que quando a gente fala infinito aqui, não é literalmente, né? Não é o pé da letra o infinito, e sim eu consigo enxergar bem a 25 centímetros no mínimo, e objetos bem mais afastados, que ele chama de ponto infinito, eu também deveria conseguir visualizar bem. Para que a imagem se forme sempre na retina, a distância focal da lente deve ser variável. Isso é possível pelo fato do cristalino ser constituído de material flexível, variando a curvatura de suas faces pela contração dos músculos ciliares. Esse mecanismo de focalização dá-se o nome de acomodação visual. Ou seja, a natureza ela tem, né, essa sabedoria, né? É uma sabedoria da própria natureza. Porque hoje o que o homem constrói é uma imitação do que está no meio, e mesmo assim não fica igual. Por exemplo, a humanidade consegue construir uma lente. Eu construí uma lente, tá lá a lente, aí você usa uma lupazinha, né? Aquela lente, ela tem uma distância focal já definida. Eu não consigo alterar a distância focal da lente, ela já foi construída com aquela geometria, com aquele material, e ela tem uma distância fixa. Então o objeto está distante, ali pertinho, funcionou, consegui ver. Mas eu comecei a afastar bastante o objeto, já não consegui ver mais nada daquela lente, porque ela é uma lente de foco fixo. Enquanto que o olho humano, o cristalino, o que nós acabamos de falar aqui, uma engenhosidade da natureza, nós temos uma possibilidade de mudar o foco e, portanto, a distância focal, né? Porque você vai ter o cristalino, que é uma lente, mas ele não é rígido. Conforme você vai tensionando ele, puxando e tensionando com os músculos, ele consegue mudar a curvatura. Isso altera o foco. Olha que interessante. Então, para uma vista típica, normal, mesmo o objeto longe e se aproximando, a distância, o foco vai sendo ajustado para que você consiga visualizar. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Continuando. Quando o objeto está infinitamente afastado, nós chamamos isso de ponto remoto, tá? Que seria equivalente a falar que está no infinito, tá? Só que a palavra infinito não pode ser levada ao pé da letra. Então ele está muito afastado, então ele está no ponto remoto. Os músculos ciliares estão relaxados e o foco de imagem está exatamente na retina. O olho não está fazendo nenhum esforço de acomodação. Ou seja, quando você vai olhar alguma coisa numa árvore bem distante, ou você está numa rua e tu tenta visualizar no final da rua, você não precisa forçar a vista. Percebeu isso? Você olha normal, você não precisa fazer força ali na visão. Não tem esforço de acomodação, né? Naturalmente, o que vem lá do objeto do ponto remoto já vai ser projetado na sua retina, tá? Agora, e se aproximar demais o objeto? À medida que o objeto se aproxima, os músculos ciliares vão se contraindo. Olha só! Então, enxergar cada vez mais de perto exige um esforço. Então, o nosso organismo, ele trabalhando junto, músculo com lente, né, no globo ocular, eles vão trabalhando juntos e existe um esforço, porque vai diminuindo a distância focal da lente. Quando o objeto estiver a 25 centímetros do olho, a posição conhecida como ponto próximo, os músculos estarão na sua máxima contração,
realizando o esforço máximo de acomodação. A lente L representa a sua distância focal mínimo. Então, para o ponto próximo, um objeto a 25 centímetros aqui, ele vai estar projetando, né, a imagem na retina. No entanto, com esforço, tá? Com esforço de acomodação visual. É nesse ponto que você prevê que você vai ter mais trabalho dos seus músculos ciliares. Tudo bem? Então, aqui, pessoal, nós tratamos dos principais defeitos. Comparando a visão humana com a natureza e com os instrumentos ópticos que nós construímos, eu citei a lupa, mas você pode pensar no microscópio, você pode pensar na luneta, no telescópio, em vários instrumentos que combinam várias lentes. Em todos eles, perceba que aquelas lentes que são construídas, elas de modo individual possuem um foco e uma distância focal fixa. A visão humana, uma engenhosidade da natureza, ela permite que, para um ponto próximo a 25 centímetros, você vai forçar a vista, né? Aí você pode fazer isso na sua sala de aula, né? Pega um texto, pega alguma coisa impressa, um texto, afasta, você vai perceber que tem acomodação visual com facilidade. Se você tentar aproximar demais, perceba que a sua vista, para continuar focando no mesmo ponto, ela já começa a contrair um pouquinho. Você está se esforçando um pouquinho para enxergar. Seria o equivalente a pegar letras muito maiores de um letreiro ou letrinhas miúdas de uma bula, né? Aí você vai ter letrinhas miúdas de uma bula, onde você vai ter esforço para visualizar aquilo, ok? Esse é o papel de olhar o globo ocular e a visão humana como algo integrado, que não é só o cristalino, não é só a lente convergente. Apesar que na física e na biofísica a gente fala muito do cristalino e da retina. O foco normalmente acaba sendo eles. Por quê? Porque o nosso objetivo é ver como que a luz se comporta antes, quando atravessa a lente, a primeira refração, a segunda refração de saída, e quando ele se projeta, certo? Mas o ensejo da aula é dizer assim, olha, eu estou te explicando o que é uma miopia, né? Aí você explica, olha, a metropia, a pessoa não consegue visualizar bem de longe, mas enxerga bem perto. Ela não só explica o que é aquela condição, mas ela te dá uma solução. A solução, olha, se você utilizar, combinado com o cristalino daquela pessoa, uma lente desse tipo, então o problema é corrigido. O problema é corrigido. Porque combinando com aquela lente, né, uma lente convergente, ela vai trazer os raios luminosos que estavam se encontrando mais afastados para mais próximo. Então esse vai ser o papel dessa lente e por isso que ela é ideal para problemas específicos de visão. Ah, mas eu vou usar uma lente divergente. Aí, digamos que a imagem está sendo formada antes da retina, bem antes da retina, e eu quero corrigir com uma lente de modo que os raios se afastem um pouquinho mais para se encontrar bem mais na frente, lá na retina. Ah, então a lente divergente é o ideal para esse problema, professor, que ela vai conseguir afastar mais, né? Ela vai afastar mais o encontro dos raios e ele fica na retina. Então perceba que para cada ametropia, você tem um tipo específico de lente. Ah, eu tive astigmatismo, ele está com problema na córnea. A refração foi irregular, porque no cristalino normal e em córnea normal, você vai ter basicamente uma refração do mesmo tipo, né? Então a luz entrou na lente, é uma refração. Ela atravessa um meio aproximadamente homogêneo. Ela saiu da lente, é uma outra refração. E é o esperado para isso, correto? Ela vai ser focada, elas vão se aproximar do foco. Ah, mas o astigmatismo, professor, ele tem uma curvatura irregular, então ele vai ter refrações em níveis diferentes. De fato, o ponto de foco, mesmo que seja próximo da retina, vai fazer com que a imagem fique na diagonal. Então parte vai estar se aproximando ali e parte não, né? E isso requer essa análise do problema. Nós fizemos também nessa aula um apelo da consulta oftalmológica, um apelo do acompanhamento do problema, falar assim, olha, é um problema de física, mas aplicado à saúde, então o que eu devo fazer? Eu vou usar um óculos desse tipo? O professor falou que eu vou usar um óculos convergente, ou divergente, ou um óculos cilíndrico, mas a questão não é só saber que a lente é convergente, ou ela é divergente, isso é o mínimo
de conhecimento, é o mínimo, saber, olha, para esse problema, né, a imagem se formou antes, eu vou usar uma lente divergente, ok. A imagem se formou depois, eu vou usar uma lente convergente, ok. Isso é o mínimo. Você agora deve se preocupar com outra coisa, que é a vergência. Quantas dioptrias você vai ter que ter na sua lente? Saber quantas dioptrias você vai precisar ter na lente é o que vai dizer o quanto você quer que a sua imagem se afaste em relação ao cristalino para chegar na retina, ou o quanto essa imagem deve se aproximar do cristalino para chegar na retina. E aí fica uma informação quantitativa e não só qualitativa. Qualitativa é você falar, para essa metropia utilizarei essa lente. Quantitativa é você falar, eu vou usar essa lente para essa metropia, no entanto, essa lente precisa ter uma vergência de tantas dioptrias, especificamente. Então, por isso que um problema de visão de uma pessoa é só dela, porque é muito específico. É muito específico. Se ela precisar para o olho direito de tantas dioptrias, mas para o olho esquerdo é outro. E aí muda a pessoa, ela é míope, mas a outra também é míope. Mas o grau de miopia é diferente. E o grau de divergência das lentes também deverá ser diferente. Percebeu que quando física, biologia e até medicina começam a conversar, o conteúdo fica bem interessante e um pouquinho mais complexo do que a gente imagina, né? Porque ele vai criando mais variáveis, tudo bem, pessoal? Então, olha só, vem aqui comigo. Esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e, ei, até a próxima. Tchau, tchau.